passar agora ao segundo trabalho desse bloco, que é Praias Urbanas, sua relevância ambiental, econômica, turística e de lazer no âmbito das cidades litorâneas. É um trabalho que vai ser apresentado, de autoria, e ser apresentado pelo professor Flávio Amed. Flávio, mesma coisa. Te dou 10 minutos, no final, se estiver demorando, eu vou interromper. Muito obrigada. 10 minutos para um advogado é um desafio sem igual, professora Lia, mas eu você vai tentarei conseguir, fazer justo, com certeza. Sob a sua batuta, com certeza conseguirei. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade. Foi uma satisfação colaborar aí com esse importante dossiê, né, sobre a economia do mar, um tema importantíssimo. Parabenizar o Paulo Vitor aí que me precedeu pela exposição. Parabenizar a professora Lia, professor Tauan, professor Heitor, aí, realmente é um fascículo fundamental para o Rio de Janeiro, e eu não sou economista, eu sou advogado. Então, a minha contribuição ela se deu no campo do direito, né? E no campo do que o direito pode contribuir para alavancar a economia, e alavancar especificamente a economia do mar. O que o direito ambiental, né? A gente trata de direito ambiental uma perspectiva muito centrada na questão do não pode, né? Eu costumo dizer, o direito ambiental, há muito tempo, ele é um direito do como pode. É um direito para tratar também, necessariamente, de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Aí vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com a abordagem relativa a praias urbanas. O Rodrigo Rodrigues muito bem falou no início do nosso encontro aqui sobre a questão do turismo, né? E eu diria que nós temos aí, efetivamente, o Brasil como um todo, uma costa de 8.500 quilômetros, né? E uma negligência em relação a esse imenso espaço litorâneo e as suas potencialidades potencialidades econômicas, turísticas, culturais, e tudo que essas potencialidades podem reverter em favor da população, né? Então, qual é o objeto do nosso trabalho, né? Mais ou menos tentar ressignificar o entendimento de como o direito ambiental trata as praias. Efetivamente, a gente tem uma disciplina das praias urbanas, das praias em geral, como bens ambientais com conteúdo nitidamente ecológico. Então, isso faz com que um regramento, e a gente coloca entre aspas, né, um regramento ecológico, né, ele tenha sido construído ao longo de décadas, assentado sob uma matriz de que meio ambiente é exclusivamente natureza. E não é. Meio ambiente não é exclusivamente natureza, desde especificamente a Constituição de 1988, desde que alguns autores começam a tratar isso de forma diferenciada. Então, há uma decisão importantíssima, que é um marco no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Celso de Mello, em que ele trata exatamente dessa questão da compatibilizar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Ele diz claramente que meio ambiente é um macrobem com diversas dimensões. Que dimensões são essas? Meio ambiente natural, como a gente enxerga o meio ambiente de forma geral, ou seja, fauna, flora, água, atmosfera, solo. Meio ambiente cultural, manifestações culturais, bens históricos. Meio ambiente laboral, ou seja, a salubridade no meio ambiente do trabalho. E meio ambiente urbano. O ministro Celso de Mello chama de meio ambiente artificial, ou seja, estamos falando de cidade. Dentro dessa perspectiva, a minha abordagem ela aponta exatamente por um deslocamento de como o direito tradicionalmente enxerga as praias, né? Para primeiramente, demonstrar, né, que essa visão do meio ambiente, essa visão ampla, e demonstrar que as praias urbanas, ou seja, aquelas situadas em território urbano, elas merecem um tratamento diferenciado e devem ser
interpretadas na medida em que esses outros vetores do meio ambiente, que não exclusivamente natural, ou seja, a gente não está abandonando o meio ambiente natural, mesmo porque praia é meio ambiente natural, mas a gente tem que considerar os outros aspectos e não sufocar, não fazer a preponderância absoluta, uma preponderância cega de uma dimensão do meio ambiente sobre o outro. E nessa perspectiva voltada para a preservação ambiental, mas, ao mesmo tempo, da compatibilização do desenvolvimento com a economia, eu parto para a análise do de ressignificação jurídica dessas praias em termos de política, de planejamento urbano, e em termos de como as políticas, de como os governantes devem orientar o seu enquadramento para que essas praias revertam em favor da qualidade de vida da população. Nesse aspecto, né, nessa perspectiva, a gente trata esses diversos usos que as praias recebem e que, como o nosso trabalho aí, ele é voltado, os cadernos tratam da economia fluminense, né? O tema da minha abordagem ela se volta exatamente para o município do Rio de Janeiro e o importante papel que as suas praias recebem e que não devem ser ali enclausuradas, elas não devem ser enxergadas apenas no seu aspecto natural, mas ser observadas no seu aspecto, em seus múltiplos aspectos, a saber, o aspecto turístico, né? O Rio de Janeiro é a cidade mais visitada no Brasil, e ela é mais visitada no Brasil por conta da beleza de suas praias. O aspecto o aspecto econômico, né? O aspecto econômico que eu digo, não aquele exclusivamente do turismo, mas das pessoas que vivem das praias no Rio de Janeiro. Efetivamente, nós temos aí uma gama enorme de atividades econômicas que são desenvolvidas diretamente nas praias, através de barracas, uma economia da praia, de ícones, né? Sempre que a gente lembra de praia do Rio de Janeiro, é um símbolo mundial, são as sandálias havaianas, né? Algo que vem aí exatamente dessa cultura praiana, né? O surf, por exemplo, a quantidade é um esporte náutico que movimenta aí a economia de forma radical. Eu peguei aí na época que Gabriel Medina foi campeão, nós tínhamos aí, o Brasil produziu mais de 200 mil pranchas de surf, ou seja, algo que reverbera de forma extremamente positiva na economia. Nós temos, então, falando dos aspectos econômicos sobre vários matizes, né? Nós temos essa questão turística e religiosa, né? A gente não vamos esquecer aí que uma das festas mais famosas do mundo é a virada de ano na praia de Copacabana, né? Que atrai mais de 2 milhões de pessoas e, com isso, movimentação hoteleira, incremento do turismo, incremento da visitação no Rio de Janeiro, uma festa que tem um conteúdo religioso. Não podemos esquecer também do nosso carnaval, patrimônio cultural do Brasil, né? E hoje as praias aí servindo de palco, né, para a quantidade imensa de blocos de carnaval que se tornaram aí um atrativo de visitação e um polo de movimentação cultural e de movimentação econômica de nossa cidade. Não podemos esquecer dos diversos esportes praticados, né? Alguns deles, por exemplo, o frescobol, um esporte criado no Rio de Janeiro, uma invenção carioca. O mergulho, a pesca submarina por mergulho de ar comprimido, uma invenção também, pouca gente sabe disso, mas a invenção da arma de pesca submarina, hoje provavelmente muito questionada em razão da violência contra os animais, né? Mas efetivamente uma invenção do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí uma gama de atividades que movimentam a economia, movimentam a cultura, geram emprego, geram tributos, né? E que, nessa perspectiva, devem ser enxergadas ou devem ser recategorizadas do ponto de vista do direito para que não sejam ofuscadas. A gente tem que entender aí que praias urbanas, e é esse o escopo da minha abordagem, elas integram o território da cidade, elas não são algo isolado. É claro que as praias que se situam na cidade, que têm atrativos, que têm componentes ecossistêmicos mais sensíveis, eles merecem um nível de proteção maior
então, diante de uma pressão demográfica, essas coisas, isso faz parte do desenvolvimento sustentável, é uma base do desenvolvimento sustentável, até para essas praias também serem um atrativo turístico importante. Elas ali, o atrativo turístico dela não é só na questão dos ambulantes, não são as festas, não são shows. O atrativo dessa praia será exatamente a intocabilidade, a sua proximidade da cidade, que vai fazer com que o Rio tenha, por exemplo, a praia de Ipanema, a praia de Copacabana e a praia de Grumari, altamente preservadas, que são, e aí recebendo aí uma tutela específica em termos de proteção jurídica, como uma área de proteção ambiental e, portanto, com rigor maior no seu uso, né? Mas não deixa de ser praia urbana e não deixa de se inserir num espectro de política pública cuja finalidade é exatamente concebê-la na perspectiva do planejamento urbano como parte do território da cidade, parte desse território em que o cidadão vive e que deve reverter em favor do proveito da sua qualidade. Dentre elas, uma economia sustentada. Não podemos esquecer, só para finalizar, professora Eli, não podemos esquecer que, efetivamente, o Rio, né, a questão das praias, hoje se discute muito, né? Hoje eu vejo essas discussões aí envolvendo por conta de mudanças climáticas, etc., você envolvendo intervenções no litoral, né? É claro que as praias, elas são, a zona costeira, de um modo geral, uma zona de transição entre o mar e a terra. Então, ela merece, ali, do ponto de vista ecológico, uma proteção. E isso meus estudos não descuram. A gente adentra na questão do direito do clima, de como a cidade, no âmbito do seu planejamento, deve utilizar de medidas protetivas para evitar a erosão costeira, porque, efetivamente, é algo que a gente tem que preservar no Rio de Janeiro, por exemplo, não apenas pelo aspecto ecológico, de meio ambiente natural, mas pelo ambiente de economia. Imagine nós com as praias de Ipanema, de Copacabana, as praias frequentadas e que geram milhões e milhões de reais, essas praias poluídas, elas terão certamente um impacto na economia sem igual. Então, precisamos dessas praias, precisamos de ação do governo, precisamos de saneamento, precisamos de planejamento em relação às mudanças climáticas para evitar a erosão costeira, mas precisamos também de entender que temos aí um território, essas praias ocupam um papel central numa economia que se alavanca a partir do turismo, da cultura, dos esportes, e em razão desses atributos todos, têm que ser geridas, porque realmente, efetivamente, são esses atributos que permitirão não apenas o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com sustentabilidade. Finalizando, não podemos esquecer que a gente só preserva quando a gente usa, quando a gente abandona aquilo. A tendência, isso claramente notório no campo do direito ambiental, a tendência é a degradação. Então, realmente o trabalho teve essa função de ressignificação do contexto jurídico para fazer prevalecer um caráter multifacetário do direito, né, um caráter moderno do direito, no sentido de entender que esse bem ambiental praia ele tem que ser interpretado como parte do território da cidade e não como algo isolado, algo exótico, algo que não se pode mexer. Se pode mexer, se deve mexer, mas essa modificação, essas alterações, elas devem se dar de forma regrada, de forma a compatibilizar desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Eu agradeço mais uma vez, professora Lia, perdoe se me excedi um pouco, tentei ser breve o suficiente, mas agradeço a oportunidade, é uma satisfação enorme estar aí acompanhado de tanta gente qualificada e poder aprender tanto nesse encontro. Muito obrigado. Ok, para o Flávio, se nós nos deparamos um determinado momento que eu estava estudando com um trabalho do Michel Serres, um filósofo, e o Michel Serres disse uma coisa que eu achei bem interessante, que foi o seguinte: se um ET chegasse na Terra, ele ia ter muitas dificuldades de distinguir o que era natural e o que era artificial. Isso não vale, é claro, para o Brasil, que tem muita diferença entre o artificial e natural.
Mas quando eu fui para a Europa e sobrevoando a Europa, eu observei que tudo era artificial, não tinha nada natural mais. Então, é interessante, né, essa amplitude do termo, né, regramento ecológico para além do ambiental, né? E eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso. Professor Flávio. Não, a observação do Michel Serra é muito pertinente, né? E eu diria, professora Lia, que onde a gente tiver cidade, cidade é bem de cultura, a gente vai ter paisagem. Paisagem é a transformação da natureza em cultura, é inevitável. É muito fácil a gente identificar isso no Rio de Janeiro, né? Que ganhou. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do mundo a ganhar o título de patrimônio da Unesco por conta da sua paisagem. E a paisagem carioca é a transformação da natureza em cultura. Então, é claro que é meio ambiente, sim, mas não é meio ambiente natural, é meio ambiente artificial, a transformação da natureza em cultura. Vou dar um exemplo. Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo, toda plantada, ela não tem nada de natural. Entendeu? As praias do Rio de Janeiro, o cartão postal do Rio de Janeiro é a praia de Copacabana, que é uma praia que sofreu aterro, totalmente aterrada. As mais de 10 praias que existiam no centro da cidade já não existem mais. A praia de Botafogo, que é uma belíssima praia, também é uma praia artificial criada. Então, onde há a natureza e onde há a cultura, né? Onde é que há o limite? Efetivamente, o fato de termos no Brasil, nós temos ainda uma imensa potencial, imensa superfície florestal, não quer dizer que essa superfície florestal é uma superfície de mata primária, não é. Ela foi toda plantada, foi modificada, e tudo é intervenção do ser humano na cultura. Eu aproveito para pegar como exemplo, professora Lia, só para encerrar aqui, o símbolo, o grande símbolo do Rio de Janeiro, né, que são as palmeiras imperiais que tem lá no Jardim Botânico, são das Ilhas Maurício, não são árvores tropicais, né? Então, nós realmente estamos aí na natureza, modificando a natureza, transformando a natureza, porque a gente tem que ter a clareza de que essa transformação ela tem que vir em proveito do homem e as modificações que representem a incorporação de elementos exógenos, eles não sirvam para destruir, eles sirvam para melhorar, aperfeiçoar, inclusive do ponto de vista ecológico, do meio ambiente natural, em termos de gerar banco genético, de gerar melhoria de qualidade de vida e de gerar riqueza, né? Nós estamos aí num país que, falando de economia do mar, a gente fala da economia da floresta, etc., mas a gente esquece da biodiversidade marinha, que no Brasil é uma coisa enorme, é de uma riqueza enorme, pouquíssimo explorada ainda, né? E que ainda há de ser em prol do cidadão brasileiro. Realmente vivemos num país rico sob todos os aspectos. A economia vai servir aí, vai ter uma função enorme aí para reverter em favor do brasileiro, não só a economia do petróleo, como a biodiversidade, a questão aí que o Rodrigo está explorando, a questão da descarbonização, o uso de crédito de carbono, ou seja, um mundo que se descortina em proveito do brasileiro, né, e desse imenso país que é puramente riqueza natural para ser usado em favor da sua população.